Quem conhece? Já ouvi falar. Tá, então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Porque assim, quando Deus é Deus, tá? Quando Ele fez o nosso espírito, quando Ele nos fez, né? A gente vem evoluindo, né, através dos tempos, e a gente então, os espíritos, quando Ele fez o nosso espírito, Ele nos fez simples e ignorante. Então a gente não tinha maldade, não tinha nada. A gente estava sempre assim na ignorância da maldade e da maldade. Mas com o passar das nossas vidas sucessivas, a gente foi cometendo alguns atos infelizes e fomos acarretando dificuldades para a nossa vida. Ou seja, nós plantamos e fomos colhendo. Então, nós vamos pegar a parábola que Jesus contou do filho pródigo e nós vamos, porque é só uma parábola, tá? Então, naquela época, Jesus falava por parábolas. Ele não falaria hoje como a física quântica está falando, como a ciência hoje comprova as doenças psicossomáticas que vem na mente. Naquele tempo ele não falava isso, porque o pessoal da época não iria entender. Nós estamos mais evoluídos intelectualmente, a gente tem mais condição de entender hoje. Então ele falava por parábolas. Então essa parábola do filho pródigo, para quem conhece, é mais ou menos assim, está lá no Evangelho. Quer dizer, filho Então eu pródigo? vou falar a parábola do meu jeito, tá? Não vou colocar ao pé da letra como está lá, porque eu nem trouxe no Evangelho. Eu queria saber o que quer dizer filho pródigo. Então, vou contar agora. Então, a parábola que Jesus contou, na época, foi assim. O senhor, ele era muito rico, né? Ele tinha uma fazenda muito grande, ele tinha 2 filhos. Então, o filho caçula dele, Jesus contou isso, hein? Tá bom? Presta atenção. Então, aí o filho mais novo chegou no pai e falou para o pai dele assim: olha, eu quero a minha parte, tá? Eu quero que o senhor venda a parte que toca a mim, né, da fazenda, e dá o dinheiro que eu quero viver a vida, eu quero gozar a vida. Tudo bem. O pai dele, né, deu a parte dele e ele abandonou o pai, abandonou a fazenda, abandonou o irmão e foi gozar a vida, entre aspas, né? Então ele pegou o dinheiro que ele recebeu do pai, que era a herança, e foi gastando. Foi gastando com bebidas, com mulheres, com orgia, com jogo, enfim, foi gastando. E como ele foi gastando, é claro que o dinheiro acabou. E aí ele ficou sem nenhum tostão. Acabou tudo lá, gozando a vida. Por quê? Por que gozando a vida? Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida é só aqui, né? Que a gente tem esse corpo aqui de carne e depois acabou. Mas Jesus falou que não, né? Jesus esteve aqui e falou que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos. Então, os prazeres mundanos vão acabar com o tempo. A gente vai deixar o corpo físico aqui, né? Pode ver, a pessoa pode ser rica, pode ser pobre, pode ser branca, pode ser preta, pode ser cor-de-rosa, não importa. Pode ser tá numa hierarquia lá em cima, outro pode estar lá embaixo, mas na hora que a gente morre, que morre o nosso corpo, somos todos iguais, né? Eu acho que a Covid foi um exemplo muito grande de que todos somos iguais. Não escolheu ninguém, não é? Não escolheu classe social, não escolheu idade e foi embora. Quem tinha que ir. Então, esse moço gastou tudo e ficou sem nada. Quando ele tinha que sobreviver, como é que ele ia sobreviver? Ele foi trabalhar numa fazenda que ele achou lá de empregado. E lá nessa fazenda, o dono da fazenda falou assim: olha, você vai cuidar dos porcos para mim. O homem tinha uma criação de porco muito grande. E nem comida esse homem dava para esse rapaz, ele comia o resto, a comida dos porcos ali. Aí ele lembrou do pai dele, ele falou: nossa, lá na fazenda do meu pai, né? Todo mundo era muito bem tratado, meu pai nunca deixou ninguém. Imagina comer a comida do porco. Ele ia comer, todo mundo comia à mesa e ganhava, tinha o seu salário no final do mês, né? Então ele começou a sentir o quê? Arrependimento e saudade da casa paterna. Mas depois de muitos
sofrendo, depois de muito comer a lavagem ali com os corpos, ele resolveu voltar para casa. E nesse percurso, quando ele volta, quando ele está voltando para a casa do pai, ele saiu da casa do pai, onde ele tinha tudo para ser feliz, né? E foi viver uma vida mundana. Como diz Jesus, foi viver a porta larga, que é muito mais fácil do que a porta estreita, né? O que tem na porta larga? Vícios de toda maneira, né? Sexo desregrado, enfim, falta de respeito, né? O pessoal querendo passar o outro para trás, enfim. O egoísmo nosso, a nossa arrogância, né? Enfim, a nossa, tudo que tem de ruim assim, a gente está, que a gente tem dentro da gente, então seria isso. Mas aí esse moço, na volta, né? Como ele foi na casa do pai, gastando todo o dinheiro, gozando a vida material, e chegou lá e perdeu tudo, ele foi voltar. Primeira coisa que bateu nele, o arrependimento. Nossa, eu tinha tudo na casa do meu pai, e agora não tenho mais nada, eu tenho que comer com os porcos, né? Ele foi voltando. E nessa volta, ele foi tendo as consequências do que ele plantou. Por quê? Porque tudo que nós plantamos, nós temos que colher. Essa é a lei universal. Você e eu, né? Nós somos livres para plantar o que nós quisermos. Chama-se livre-arbítrio. Porém, o que eu plantar, eu vou colher. Que também é lei divina, né? Então Deus não ajuda? Não. Deus ajuda. Deus ajuda quando nós estamos voltando para a casa do Pai. Nós estamos nesse meio do caminho, nós estamos resgatando os nossos débitos, nós estamos resgatando os nossos atos infelizes, que não foi a nossa esposa, não foi o marido, não foi o irmão, não foi a mãe, não foi o pai, fomos nós mesmos que cometemos. Então nessa volta, Deus tem compaixão sim, e manda, né, os espíritos amigos, o santo da tua fé, o nosso anjo da guarda, para nos ajudar. Porém, ele não tira de nós a reparação que nós temos que fazer. Deu para entender? Então Deus ajuda sim, mas nós temos que reparar os nossos débitos, os nossos atos infelizes. Está dando para entender? Então, naquele percurso da volta dele à casa do pai, ele foi passando pelas dificuldades, né? Ele foi resgatando, até que ele chegou. Pode passar, né? Boa noite, viu? Vai acabar 9 horas. Aí todo mundo vai embora, viu? Tá bom? Então, nós